Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quinta-feira, dia 28 de maio. Ibovespa ainda segue dentro daquela possibilidade de um repique de alta. No meu entender, já está no seu segundo dia de repique de alta desse movimento de baixa. Ainda não conseguiu deslanchar para cima, ameaçou hoje vir até para baixo da mínima do pregão de ontem, mas a configuração se mantendo acima da mínima do pregão de ontem, para mim configura-se aí o repique do Ibovespa, ainda de maneira mais fraca. Ganha um pouco mais de força se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, 54.230, sabendo que a gente tem um patamar de desafio principal para esse repique, um primeiro patamar de desafio na faixa dos 54.900 a 55.300. Olhando agora para a PetroR4, a Petro terminou o dia em alta de 0,96%, isso até foi no início do pregão, proporcionou a nossa saída da operação em 12,67, uma operação de venda que a gente tinha nela, trazendo um retorno aí da operação de 4,38% positivo e um crescimento para o capital total de 0,44%. Nesse momento está coerente ter um movimento de subida, mas a expectativa não seria ter algo muito grande aqui para cima. Num primeiro momento, essa é a minha avaliação. É um ativo que, dependendo se continuar dessa maneira mais fraca que vai se desenhando aqui esse movimento de subida, eu ainda vou ficar atento um pouco mais para a ponta vendedora. O principal desafio da Petro acima desse patamar que ela se encontra, essa região de 12,63 a 12,80, seria num nível ali mais na casa dos 13 a 13,08, primeiro nível de resistência mais significativa acima dos 12,80, e depois disso lá para a faixa dos 13, mais perto dos 13,60. A Vale 5 no pregão de hoje caiu aqui, gerou um topo descendente, mas já lá embaixo, ou seja, se tivesse feito uma venda mais pensando em day trade na faixa ali dos R$ 17,40, chegou a andar basicamente 2,4% e depois disso a ação travou aqui embaixo. O fato principal é que está dentro de um movimento de baixa, que não está demonstrando muita força para baixo, está se sustentando acima dos R$ 17,00. Se permanecer assim, principalmente por mais um pregão, no decorrer da próxima semana eu começo a ficar mais interessado para uma compra aí de um fundo ascendente no gráfico diário. Olhando agora para os demais ativos, BBSE3. BBSE3 terminou o pregão se recuperando, porque teve um início bem ruim, perdendo suportes, e terminou o dia conseguindo fechar acima dos suportes que foram perdidos ali no intraday, e gerando um gráfico diário, um martelo, um padrão de reversão dos candles, trazendo também a chance de um repique de alta para a ação. Desafio principal no primeiro momento ali na faixa dos 34,50. Primeiro nível de desafio, segundo nível já na casa dos R$ 35,00. São dois níveis que eu vejo como resistência para esse papel. Aí tentando pegar algum repique de alta, seria interessante que abrisse em alguma queda, com alguma sinalização de baixa e gerasse algum fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos acima aí desses, principalmente aqui para cima dos R$ 33,86 para buscar uma compra, tentando um objetivo mais curto aqui nesse papel, sem exigir muito aí para cima na BBSE3. BBAS3, dentro aí dos bancos, o ativo não vem conseguindo confirmar esse engolfo de alta que ela gerou aqui no dia 25, mas o fato principal é que vem caindo aos poucos, apontando para a perda desse suporte. Caso reverta essa expectativa que vai demonstrando aqui a BBAS3, por exemplo, romper os 23,79, seria uma alternativa de compra nesse papel, no rompimento de 23,79, trabalhando com stop abaixo das duas mínimas aqui, dessas duas mínimas 23,25, 23,25, enfim, stop em 23,24. Lembrando que é uma operação ainda que não tem uma tendência a favor, porque a ação com essa queda toda, ela perdeu a tendência dela de alta. Cirela está em tendência de baixa e no pregão de hoje proporcionou um bom candle de alta de 1,99%, aumentando a chance de gerar um repique de toda a queda, de toda essa movimentação para baixo no gráfico semanal, que estava em cima de um patamar ali de suporte de várias semanas. Então, dentro desse movimento que ela fez aqui para cima, me interessaria mais buscar por stops curtos, para buscar também um objetivo não muito longo. E nesse caso, o meu maior interesse seria por correções no intraday para os próximos pregões em termos de compra para Cirela. Os Minas no pregão de hoje anulou o pivô de alta que ela chegou a montar bem fraco e gerou ali um topo muito forte, fechando até abaixo
do fundo anterior de 5,19, respeitando apenas o fundo aqui na faixa dos 5,12. Mas de qualquer forma iniciou um movimento de baixa, aumentando a chance de continuidade da queda e apontando até para um fechamento de gap ali na casa dos 4,90 a 4,88. Dentro dessa perspectiva, enquanto ela não anular a sinalização negativa deixada no pregão de hoje, meu foco seria mais para venda, principalmente se ela resolver subir aí um pouco, trazendo alguma sinalização de topo no G60, seria a forma de entrada que mais me interessaria. E Souza Cruz 3, terminou o dia em queda, depois de uma alta de 1,98%, fechou em queda de 1,42%, está em tendência de baixa de curto prazo, por enquanto sem demonstrar muita força para voltar para cima desse nível aqui que foi perdido. Chegou até fechar ontem acima, já voltou para baixo, enfim, é um papel que, dependendo aqui, por exemplo, uma perda da mínima do pregão de hoje, daria para buscar alguma venda nessa ação, com uma expectativa que ela venha fechar esse gap aqui, um forte gap de alta que ela abriu anteriormente. Lembrando, em relação às nossas posições, BBDC4, TIM-P3 e IP3, continuamos na posição de compra sem nenhuma alteração. Caso tenha alguma alteração, informarei dentro do Investmania ou mesmo através da minha página no Google Plus, que é plus.google.com/Dalton Vieira Invest. Um grande abraço a todos e até mais.